Olá, começa agora o Espaço Livre, que hoje vai falar sobre albinismo. A estimativa é que uma em cada 18 mil pessoas no mundo sofra de algum tipo da doença, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Para esclarecer o assunto, recebemos a dermatologista Carolina Marçom, coordenadora do programa Proalbino da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de falar desse assunto aqui tão importante. Carolina, o que é o albinismo? Então, o albinismo é uma desordem genética causada pela mutação em um gene que está envolvido na produção da melanina. Então, as pessoas que têm albinismo, elas produzem uma quantidade muito pequena ou não produzem a melanina. E o que é a melanina, né? A melanina é o pigmento que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos, e ela tem a função de proteger a pele contra os danos causados pela radiação solar. É como se fosse o nosso protetor solar natural. E além disso, a melanina também está envolvida na formação e no funcionamento dos olhos. Então, de forma resumida, uma pessoa que tem albinismo, ela tem uma pele clara, é extremamente sensível ao sol e altamente suscetível aos efeitos deletérios, né, os efeitos nocivos da radiação solar, e além disso ela tem dificuldade visual. E quais são os primeiros sintomas que os portadores de albinismo apresentam? Então, desde o nascimento tem uma pele extremamente clara, que na grande maioria das vezes diferencia da coloração da pele dos outros familiares. É uma pele sensível e tem essas dificuldades visuais. E ao longo da vida, se os cuidados adequados não forem tomados em relação à proteção solar, principalmente, eles têm precocemente envelhecimento na pele e o câncer da pele muito precocemente. E existem tipos diferentes de albinismo e quais são as características de cada um? Existem tipos diferentes de acordo com a mutação. Então, a mutação ela pode acontecer em diferentes genes e dentro de um mesmo gene podem acontecer mutações, várias mutações. Então, por exemplo, no albinismo tipo 1 já existem 230 mutações diferentes identificadas. E de acordo com o tipo de mutação, vai ter uma deficiência específica. Sempre a deficiência é na produção da melanina. Mas pode ser uma deficiência completa ou parcial e a produção da melanina ela segue toda uma linha. Então a mutação ela pode acontecer em diferentes pontos e com isso vai ter manifestação clínica diferente. Então pode ser desde um paciente que tem ausência total e tem aquela pele branca, o cabelo branco que não produz nada, até um paciente que tem um certo grau de bronzeado, que ainda tem um cabelo mais escuro, os olhos mais escuros. Então e a variação também da dificuldade visual. Tem pacientes que têm uma visão de 100% e pacientes que têm visão de 10%. Tem um espectro dentro dessas dificuldades. E como que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é basicamente clínico, através do exame físico do paciente. Então, a gente observa essas características na pele, no cabelo e principalmente fazendo comparação com outros membros da família, porque geralmente o albino tem o pai e a mãe numa coloração de pele e a criança nasce numa coloração completamente diferente. E através do exame oftalmológico minucioso, que é através de alguns sinais específicos de algumas áreas do olho, o oftalmologista consegue identificar esses sinais, essas características típicas do albinismo. Na dúvida, que é muito raro ter a dúvida com a clínica, mas pode acontecer de ter dúvida, a gente pode fazer a pesquisa molecular, que é um exame que ainda não está disponível aqui no Brasil, um exame caro, que nem tem laboratórios que fazem, geralmente a gente tem que mandar para fora do Brasil para fazer, então a gente basicamente hoje faz o diagnóstico clinicamente aqui no Brasil. E é comum os pais demorarem para perceber que os filhos, enfim, têm albinismo, procurarem um médico? É comum, né? O albinismo é uma doença que é negligenciada em todos os âmbitos. Eu acho que tem a desinformação da população geral do que é o albinismo. E mesmo no meio médico, por ser uma doença muito rara, né, tem esse desconhecimento. E às vezes dentro de uma família que as pessoas têm a pele clara, nasce uma criança albina, não tem tanta discrepância, tanta diferença de tonalidade de cor. Então às vezes demora muito tempo, né? Às vezes tem histórias lá no nosso ambulatório de pessoas que fizeram um diagnóstico só na idade adulta. Agora, quando é uma família, o pai e a mãe são negros e nasce uma criança albina, aí às vezes, por essa discrepância de coloração da cor, fica mais fácil fazer o diagnóstico e identificar. Mas tem muitas histórias de diagnósticos muito tardios, pelo desconhecimento mesmo da doença.
E qual que é o perfil dos portadores da doença? A doença atinge mais o sexo feminino ou o masculino? Não tem predileção por sexo, né? E tem uma predileção racial, então em alguns lugares, por exemplo, a incidência mundial é de 1 para cerca de 20 mil pacientes, 20 mil nascimentos, mas em alguns lugares da África, por exemplo, tem uma incidência de 1 para 3 mil nascimentos. Então, na África, a incidência é maior na população africana. Aqui no Brasil, a gente não tem esse número, né, de qual a raça de predileção, porque até mesmo por essa negligência também em relação aos dados, a gente também tem essa dificuldade, mas estima-se que seja 1 para mais ou menos uns 10 mil nascimentos, né, e com essa predileção na população da raça negra maior. Mas não tem dados específicos nem concisos em relação a essa informação. Quais são os principais cuidados, né, que o albino precisa tomar? Então, a informação acho que é tudo para uma pessoa que tem albinismo, então essa questão da proteção solar é fundamental, porque eles têm essa pele mais sensível e suscetível, mas se os cuidados forem tomados desde a infância, e principalmente na infância, que é a época que tem... porque o dano solar ele é acumulativo, então o sol, esse dano vai se acumulando, e essa faixa até os 18 anos é quando o dano vai se manifestar na idade adulta. Então é a fase principal que tem que ser feita a proteção. E se a proteção for feita de forma adequada, essa criança ela vai chegar na idade adulta com uma pele completamente normal, sem ter que passar por todo esse sofrimento das cirurgias, do sofrimento em relação a essas lesões, o câncer da pele principalmente, que inclusive é a causa de mortalidade precoce. Então a orientação acho que é fundamental em relação à proteção. Em relação à visão, não tem muitas coisas, dependendo do grau de acometimento, muitas coisas que podem ser feitas para modificar, assim, estruturalmente o olho, mas com medidas, com lupa, com algumas medidas de aumento de contraste de cor, essa criança pode ter um desenvolvimento completamente normal do ponto de vista intelectual, profissional. Então, se a orientação for dada desde o início, esses recursos ela tiver acesso a esses recursos, ela vai poder se desenvolver profissionalmente também normalmente. Eu acho que o albino ele pode ter uma vida completamente normal, mas com esses cuidados que tem que ser tomados, né? E que é muito importante, que muda completamente a vida, né? E como que é feito o tratamento? Você falou que em alguns casos, né, é necessário fazer cirurgia. Quando já tem, então a gente faz o tratamento, sempre é muito importante que seja feito o acompanhamento dermatológico periódico, que a gente faz lá no programa, para que as lesões sejam identificadas precocemente, né? Porque o câncer da pele, se ele for diagnosticado precocemente, a lesão ela é removida e cura, não tem problema nenhum. A gente faz esse exame da pele periódico para identificar precocemente o câncer e tratar cirurgicamente ou com algumas outras formas de tratamento, quimioterapia tópica, nitrogênio, outras formas que a gente faz também. E também o tratamento das lesões pré-câncer da pele, então, porque tem uma lesão pré-câncer que depois, se não for tratada, se transforma. Então a gente faz também a abordagem dessas lesões. E esse cuidado preventivo que eu acho que é fundamental, principalmente nas crianças, para não deixar isso acontecer, né? Porque uma vez que aconteceu, que o câncer está instalado, a gente trata, mas o ideal é que não deixe acontecer, né? Além do câncer, as pessoas albinas, elas estão sujeitas a outras doenças? Tem, na verdade, dois tipos principais de albinismo, o albinismo sindrômico e o não sindrômico. O albinismo sindrômico é quando, além de ter a deficiência da produção da melanina, existem algumas outras malformações, algumas outras mutações envolvidas que determinam uma repercussão mais clínica, que pode ter problema cardiológico, problema pulmonar, mas no geral, né, o albinismo não sindrômico, que é o principal foco do nosso trabalho lá na dermatologia, não tem outras alterações, é basicamente a pele e os olhos, mais nada. E quais são as principais dificuldades, né, que as pessoas com albinismo elas enfrentam no dia a dia, além do sol, né, que elas têm que ficar distantes? Sim, acho que além da questão médica e da sensibilidade solar, eu acho que tem muitos problemas de preconceito que eles enfrentam pelas pessoas desconhecerem o que é a doença, né? Tem, às vezes, dentro da própria família existe um preconceito, existe essa falta de conhecimento em relação, por exemplo, à parte intelectual, porque eles têm uma inteligência normal, muitas vezes tem até trabalhos mostrando que eles têm uma inteligência até acima da média, eles só têm a dificuldade visual, né? E muitas vezes
pela dificuldade visual, acaba tendo uma dificuldade de aprendizado quando os recursos não são fornecidos, né? E aí tem esse estigma, tem dificuldade mental, mas não tem. E eu acho que os preconceitos em todas, né? E às vezes até, isso que eu falei do próprio meio médico, às vezes por desconhecimento no meio médico, eles acabam sendo negligenciados. Então, acho que em vários âmbitos tem essa dificuldade que eles enfrentam. Tem gente até que acredita que o albinismo é uma doença contagiosa, né? Sim, tem também, né, esse preconceito, esse medo de que não tem nada de contagioso, uma doença genética, mas existe também. E na questão social, a dificuldade de inclusão social por conta de todas essas questões. Acho que a dificuldade, muito talvez financeira, para a aquisição do protetor solar é uma outra dificuldade que a gente vê bastante. Né, que é uma coisa que a gente está tentando, tem até uma lei em andamento, aproveitar que eu estou aqui na Câmara, né, falar. Uma lei que está em andamento para aprovação, para fornecimento de protetor solar para eles, que para eles o protetor solar é um medicamento, né, e é um medicamento que a longo prazo vai ajudar para minimizar uma série de custos, inclusive para o governo, né? Porque o custo de um tratamento de um câncer da pele é muito maior do que o investimento no protetor solar. Então, é uma coisa que a gente tem batalhado e que eu vejo muita dificuldade deles, muitos têm muita dificuldade de comprar, porque o protetor solar ainda é caro. Então, é uma coisa que a gente está batalhando para ver se não conseguem que o governo forneça o protetor para eles. E Carolina, você acredita que faltam campanhas de conscientização? Porque você já falou que as pessoas não conhecem, né? Muita gente desconhece o albinismo. Você acha que se tivessem campanhas de conscientização, talvez fosse melhorar e muitas pessoas que têm albinismo e nem sabem iam procurar um médico? Com certeza. Eu acho que minimizar a parte do preconceito, melhorar a inclusão social, né? O conhecimento sempre em todas as áreas da vida, né? Eu acho que o conhecimento é tudo. E nessa área, para eles, seria muito importante, né? De conscientizar as pessoas, de forma geral, do que é o albinismo, né? Para minimizar tudo isso, preconceito, para melhorar a inclusão social. Então, a ONU, desde 2000, faz 3 anos que a ONU instituiu, né, esse Dia Mundial de Conscientização, e a gente começou a fazer comemoração o ano passado aqui no Brasil, e esse ano vai ter também, a gente acabar fazendo um movimento nesse dia para tentar isso, justamente a conscientização. A gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o Espaço Livre. Até já! Estamos de volta com o Espaço Livre e o tema do programa de hoje é albinismo. Continuamos na companhia da dermatologista Carolina Marçom, coordenadora do programa Pro Albino da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Carolina, a gente estava falando de campanhas de conscientização, né? Também da falta de conhecimento das pessoas. Tem muita gente que acaba confundindo o albinismo com o vitiligo? Sim, é bem comum essa confusão e são coisas completamente diferentes, né? Então, o albinismo é essa desordem genética por uma mutação que leva à ausência da produção de melanina no corpo inteiro, né? Uma coisa global. O vitiligo é já uma doença que tem uma discussão sobre a etiologia, sobre a origem, mas que tem um componente imunológico. É como se fosse uma doença autoimune, que o organismo produz anticorpos contra a melanina ou contra órgãos que estão envolvidos na produção da melanina. E tem essa deficiência mais localizada, né, diferente do albinismo, que é por inteiro. Existem até algumas formas de vitiligo, que é chamado vitiligo generalizado, que é o caso, por exemplo, do Michael Jackson, que ficou famoso, mas que é uma despigmentação que vai acontecendo perifericamente e aí atinge áreas grandes, mas que não tem nada a ver com a fisiopatologia aí do albinismo, é bem diferente. Você falou que o Michael Jackson tinha vitiligo, você conhece famosos que têm albinismo e que lutam até pela conscientização? Sim, tem o Hermeto Pascoal, que é o nosso embaixador, né, o embaixador da campanha de conscientização aqui no Brasil, que ele enfrentou muitas dificuldades, mas que ele aborda a doença dele de uma forma muito positiva. Ele vê até como uma alavanca e como colaboradora para o sucesso dele. Então, eu acho que aqui tem o Sivuca também, que é um outro sanfoneiro famoso, que já morreu, mas que também tinha albinismo. E como que funciona o programa, né, Pro Albino? Como que surgiu a ideia do programa? Então, o programa surgiu lá na Santa Casa em 2010, né, que foi idealizado pelo meu professor, Dr. Marcos Maia.
que ele via muito no ambulatório de oncologia, ele é o chefe do ambulatório de oncologia lá da Santa Casa, e ele via muitos pacientes albinos chegando num estágio de câncer já muito avançado, né, com lesões disseminadas, às vezes com doença metastática, e ele começou a pensar, poxa, a gente tinha que fazer algum atendimento específico para esses pacientes para minimizar isso, para de alguma forma trabalhar na prevenção e fazer também esse tratamento precoce para não deixar chegar nesses níveis tão avançados. E daí que surgiu a ideia do programa, que seria um programa específico para o atendimento dessa população, que é, como eu disse, negligenciada muitas vezes, até na área médica, por desconhecimento, por ser rara e tudo mais. Então a ideia era fazer essa abordagem desses pacientes de uma forma específica e com ênfase na prevenção. Então hoje a gente tem lá no programa cerca de 200 pacientes e mais ou menos 50%, um pouquinho menos, de crianças, né, que a gente consegue mudar completamente o curso. A gente faz essa orientação desde o início, faz o cuidado, o exame periódico, para não deixar chegar nesses casos avançados. E porque a principal causa de mortalidade no albinismo é o câncer da pele, e se os cuidados não forem tomados, acontece de maneira precoce. Eu tenho pacientes que com 20, 30 anos já têm a doença avançada e já tem essa mortalidade bem precocemente. Então foi assim que surgiu o programa. Você falou das crianças. Qual que é a importância do acompanhamento psicológico, né? Principalmente para as crianças, né? Que na escola já enfrentam preconceito, para elas conseguirem ter uma vida normal no dia a dia. Sim, tem a abordagem psicológica que também a gente tem no programa, e fundamental para, acho que, da questão da inclusão mesmo, né? Do entendimento do que é que ela tem, por que ela é diferente. É uma coisa que é bacana que a gente vê lá no programa, essa interação entre eles, né? O quanto isso tem um impacto positivo psicológico, porque como é raro, às vezes é uma criança no meio de uma multidão que tem uma pele completamente normal, e para ela é difícil esse entendimento, às vezes a família não dá o suporte. Então, a partir do momento que ela começa a perceber que tem outras pessoas que têm o mesmo problema, isso não são só as crianças, os adultos a gente vê, que é muito gratificante para a gente também isso. De ver como é importante eles terem um conhecimento da doença e verem outros também com um problema semelhante, né? Como isso tem um impacto psicológico muito positivo. Você acredita que é mais fácil lidar com a doença quando a pessoa descobre logo cedo, ou na fase adulta também já fica um pouco mais fácil, ela compreende melhor? Eu acho que o conhecimento em todas as fases, ele tem um impacto muito positivo, né? Mas eu acho que a importância talvez na infância seja justamente nessa questão da prevenção, da orientação, do entendimento, porque a gente vê as crianças desde pequenas já tendo esse entendimento que tem que usar o protetor, elas mesmas, né? Crianças de 3, 4 anos já espontaneamente, eu quero passar o protetor. Então ela já tem, assim, aquela coisa de habituar, do entendimento de que ela tem uma alteração na pele, que não é um problema grave, mas que precisa de cuidados especiais para que ela consiga chegar na idade adulta com uma pele preservada, né? E tem uma vida normal, sem ter todas essas dificuldades que o próprio câncer da pele ele coloca para o paciente. E o programa ele também atende casos de internação e de procedimentos cirúrgicos? Atende, a gente aborda todas, né, as frentes. Se é um câncer que precisa de abordagem cirúrgica, a gente aborda também, tem a equipe da cirurgia lá dentro da dermatologia que faz a operação desses pacientes. Internação tivemos já alguns casos graves e também, se há necessidade, a gente interna, mas não é comum, né? Principalmente porque a gente está fazendo de tudo justamente para não chegar nesse ponto crítico. E qualquer albino pode fazer parte do programa ou tem algum pré-requisito? Não tem pré-requisito nenhum, o programa é completamente aberto. Eles podem procurar lá na Santa Casa, o ambulatório acontece às quartas-feiras no período da manhã, eu estou sempre lá atendendo os pacientes. Eles podem procurar no prédio Congelara, que é o prédio de ambulatórios, e a gente faz a marcação para começar o segmento, é aberto. Inclusive a gente tem até pacientes de outros estados que vêm. A prioridade seria para São Paulo por ser aqui, até pela dificuldade de locomoção, mas como não tem, a gente está tentando fazer a expansão do programa, tá, junto com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, de expandir o atendimento para todo o Brasil, mas hoje apenas, assim, que está plenamente instituída só em São Paulo. Começou um pouco em Brasília, no Nordeste tem alguns serviços também que estão fazendo atendimento, mas a gente está aberto para quem precisar de atendimento, a gente está ali à disposição mesmo.
Você falou que vocês atendem 200 pessoas, mais ou menos. Vocês atendem a 200 pessoas porque não dão conta de atender mais? Precisaria expandir o programa mesmo aqui em São Paulo? Ou porque não tem procura? Às vezes os albinos eles demoram para procurar ou não conhecem o programa? Acho que a gente está aberto, assim, tem até o momento a gente tem estrutura até para mais pacientes, a gente tem até essa intenção de ampliar e de cada vez atender mais gente para a gente conseguir passar essa informação e esses cuidados para o maior número possível de pessoas. Mas hoje acho que não é por não ter estrutura, não, é por falta de acesso mesmo, tá vendo? Acho que pelas redes sociais, o WhatsApp, tudo isso favoreceu muito, né? Então, um paciente vai falando para o outro, tem grupos deles no Facebook, por exemplo, que tem a divulgação, então está crescendo, mas a gente está aberto e a gente tem estrutura, assim, para atender mais. E o que o programa tem feito para tentar atrair, né, mais pacientes, para tentar chegar em todos os albinos? A gente está tendo, assim, as campanhas de conscientização são promovidas com um programa junto com a Sociedade de Dermatologia. A Sociedade de Dermatologia também faz um trabalho de divulgação, que a gente tem uma parceria da sociedade com a Santa Casa. Promover esses eventos, esses encontros. A gente tenta também a ajuda da mídia, muitas vezes que tem, né, da TV, que nem aqui é muito importante para a gente também, para a gente conseguir divulgar e conseguir captar mais pacientes e atender mais pessoas, que é essa a nossa vontade mesmo, de expandir. E não tem faixa etária para entrar no programa? Não. A gente tem desde bebezinhos recém-nascidos, de dias, até já mais idosos, é completamente aberto. No caso dos bebês recém-nascidos, geralmente já é o próprio médico que deve indicar para os pais, né? Ou os pais logo de cara já conseguem reconhecer, já procuram ajuda? É muito variável, né? A gente tem vários casos, teve até um caso recente que tem essa questão, só para falar um pouquinho da questão do preconceito, né? Uma família que a criança, os pais eram pardos, a criança nasceu albina e o pai rejeitou, como não é o primeiro caso, né? A gente tem alguns casos lá, assim, rejeitou, esse não é meu filho, não é a cor da minha pele, com essa criança, falou para a mãe, com essa criança você não vai entrar em casa, né? E isso acontece, então, pelo próprio preconceito, da não aceitação dentro da família, acho que é do desconhecimento mesmo da doença. Então, nesses casos, nesse caso foi dentro da Santa Casa que isso aconteceu, então a gente conseguiu dar toda a assistência, passar toda a informação e mudar completamente o curso. Mas fora, principalmente em locais daí a importância da informação, né? Em locais que não tem informação, isso acontece com frequência, às vezes a criança acaba sendo rejeitada pela vida inteira. Então, acho que tem esse papel do médico, tem o papel do conhecimento do próprio paciente, que é o que a gente tenta fazer através da mídia, da informação, que hoje a gente tem um acesso à informação muito grande. Então, para passar toda a orientação para que isso não aconteça. E, claro, se nascer o médico informado, encaminhar para a gente fazer o segmento. E Carolina, como que é formada, né? Quais são os profissionais que compõem a equipe do programa? Então, nós temos 2 dermatologistas, né, que é o Dr. Marcos, que é o chefe do ambulatório de oncologia, que foi o idealizador do projeto, e eu que faço a coordenação do programa. Nós temos um oftalmologista, que é o Dr. Ronaldo Sano, temos a equipe da psicologia, assistente social, tem a equipe da fisioterapia ocular também, que é um grupo dentro da oftalmologia, que faz esse trabalho de orientação, de adequação da criança com dificuldade visual dentro do espaço e com a questão também educacional. E nós temos a psicologia, eu já falei, né? Psicologia, assistente social e acho que é isso, oftalmologia e dermatologia. E existem outras iniciativas aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo eu desconheço, acho que, né, tem iniciativas em outros locais. Na Bahia, por exemplo, tem um grupo que chama Palba, que é um grupo muito forte, que é formado por pacientes albinos e também por pessoas que querem colaborar. Inclusive na Bahia, desde 2005, existe fornecimento de protetor solar pelo governo, que é o que a gente está tentando aqui, ainda não conseguimos. E eles são muito unidos, muito fortes, eles conseguem muito nesse âmbito social, muitos benefícios já foram conquistados, que é muito forte. E a parte médica é isso que eu falei, que a gente está tentando a expansão, né, do programa. O programa piloto começou na Santa Casa, deu certo, e a nossa ideia é expandir para que todos os pacientes consigam ter assistência. Carolina, qual que é a importância, né, de ser reconhecido como uma das principais iniciativas sociais, né, na área médica na capital, segundo a Associação Paulista de Medicina?
É muito gratificante, né, esse reconhecimento do nosso trabalho, que é uma coisa que a gente faz com muito amor e que para mim pessoalmente traz muita gratificação pessoal, que eu assim dessa possibilidade que a gente tem de mudar o curso da vida das pessoas, de levar informação, de levar assistência para essa população que muitas vezes é muito carente, tem muita dificuldade, então não sei nem o que dizer, assim, é muito gratificante mesmo, né? Carolina, quer deixar algum contato, né, do programa? Então, deixa eu passar o contato do site da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é www.santacasasp.org.br, que lá tem todas as informações do acesso ao programa, de onde procurar, qual que eu falei já, mas que tem o acesso de uma informação mais precisa. E no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é www.sbd.org.br, que lá também tem informações sobre a doença, sobre os pontos de atendimento, não só aqui em São Paulo, como no Brasil inteiro. Muito obrigada pela participação no programa. Agradeço. Obrigada. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.